Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Ortodontia em Evidência. Eu sou Paulo Correia. Hoje vamos mostrar para vocês como é que a gente confecciona o arco de curva reversa inferior. Já é para aquelas correções de sobremordida, beleza? Então vamos lá. Se você está gostando do nosso conteúdo, nosso canal, né, não esquece de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, curtir nossos vídeos, né, compartilhar com seus amigos para que eles conheçam também o nosso canal. E, em caso de dúvidas, não esqueça de deixar aqui nos comentários que a gente responderá para vocês. Beleza, galera? Valeu! Primeiro, né, galera, vamos entender o que é o arco de curva reversa, tá? Um arco de curva reversa, ele é um arco que, diferentemente de um arco plano, né, um arco contínuo, ele apresenta uma curvatura. Aí essa curvatura, o objetivo dela não é que você deseja, né, que os dentes ao final não fiquem planos, né, nivelados, né? É você potencializar o efeito de correção, né, de planificação desse arco. O arco ele possui alguma alteração nesse sentido, né? Ele está muito desnivelado e a gente potencializa esse efeito de nivelamento através da confecção do arco de curva reversa. O paciente que apresenta um desnivelamento com a curvatura de SPI acentuada, ele apresenta uma sobremordida severa, né? Um paciente que tem uma sobremordida muito grande, muitas vezes cobrindo 100% dos seus incisivos inferiores. A segunda pergunta que você deve fazer para si é o que foi que ocasionou esse arco apresentar um desnivelamento tão grande, né? Uma extrusão acentuada de incisivos inferiores, uma intrusão na região média, né, do arco posterior ali em pré-molares, né? E geralmente, né, um pouco de extrusão na região de molares, né? E aí faz aquela curva, né? Por que aconteceu esse desnivelamento acentuado? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Se você descobre a razão de ter ocorrido esse desnivelamento, você é capaz de saber se a realização do arco de curva reversa ele vai ser benéfico para a correção dessa curva de SPI do seu paciente. Tá? Então, em quais diagnósticos pode ocorrer de forma acentuada esse desnivelamento do arco inferior? Existem 3 diagnósticos em que a gente observa com mais frequência, que é mais comum apresentar essa sobremordida severa. O primeiro deles é o paciente padrão 1, né, que tenha essa sobremordida. Né? Paciente geralmente padrão 1, principalmente se ele for braquifacial. Então, ele pode apresentar essa extrusão acentuada de incisivo inferior, né, e com isso, ou extrusão também de incisivo ou até, né, de incisivo superior, e apresentar essa sobremordida acentuada. Então, pode ser que seja benéfico para ele utilizar uma curva de SPI. Outro paciente que apresenta isso de forma acentuada, essa sobremordida acentuada, é o paciente padrão face curta, né? Aquele paciente que tem uma deficiência de crescimento vertical da maxila. Então, esses pacientes também podem apresentar uma sobremordida acentuada e pode ser que seja benéfico para eles a utilização da curva reversa no arco inferior para a correção dessa sobremordida. E o terceiro diagnóstico que apresenta esse desnivelamento acentuado do arco inferior é o paciente padrão 2. Tá? Esse paciente tem uma deficiência sagital no crescimento mandibular e, decorrente a isso, há uma extrusão acentuada também de incisivo inferior. E pode ser que seja benéfico também para esses casos a utilização da curva de SPI. Esses 3 diagnósticos geralmente são beneficiados, né, devido aos efeitos que a curva reversa provoca nos dentes. E quais seriam esses efeitos? Olha, um arco de curva reversa, quando inserido no arco inferior, né, para correção desse nivelamento dessa curva de SPI, ele provoca
na região de incisivos, intrusão dos incisivos inferiores com vestibularização desses incisivos. Na região de premolares, ele provoca extrusão dos premolares, e na região de molar, ele provoca um pouco de intrusão, né, com um pouco também de angulação da coroa predistal. Tá? Então, quando a gente pensa em inserir um arco de curva reversa para o nivelamento da curva de Spee, a gente está pensando em potencializar, né, o nivelamento do arco, tá? Deixar ele plano, mas tem que saber que vai ter esses efeitos dentários também. Não vai ser só nivelando todo mundo, né? Os dentes vão ter também movimentações além de movimentos verticais. Então a gente precisa avaliar, principalmente, se o movimento de vestibularização de incisivos inferiores vai ser benéfico para aquele diagnóstico. Por exemplo, o paciente padrão 2, muito benéfico. Um paciente padrão face curta que tenha como diagnóstico secundário a classe 2 vai ser muito benéfico. Tá? Paciente padrão face curta que tenha diagnóstico secundário de classe 3 já não é benéfico utilizar uma curva reversa, né? Como também um paciente que tenha diagnóstico secundário de classe 1, provavelmente, né, se for muito acentuado essa sobremordida, não vai ser benéfico, porque a gente vai ter que vestibularizar demais também o arco superior. Tá? Então, é preciso avaliar se os efeitos colaterais desse arco serão benéficos para aquele seu caso, para saber se a gente pode utilizar o arco de curva reversa ou se vai ter que fazer a intrusão desses incisivos de outra forma. Tá? Arco segmentado de Burston, microimplantes, arco básico de Ricketts, tem N formas aí que a gente pode pensar para tratar esse paciente. Tá? Arco de curva reversa para correção de sobremordida é mais uma dessas formas. E aí, né, como é que a gente confecciona esse arco de curva reversa? Antes de falar de como é que eu confecciono esse arco de curva reversa, no mercado existem arcos de curva reversa de níquel titânio. Tá? Professor, eu posso utilizar, eu vi que muita gente usa, né? Eu já coloquei, tive um bom resultado, né? Posso utilizar, é errado? Não, cara, não é errado você utilizar não, arco de níquel titânio de curva reversa não. Você pode sim utilizar, tanto que existe aí no mercado para serem comprados. E o senhor usa, professor? Usa muito, usa qual, né? Se usa? Não, cara, eu não uso nenhum arco de curva reversa de níquel titânio, né? Não tenho aqui no consultório nenhum desses, tá? Mas quem quiser usar pode usar, né? Tá tendo bons resultados, use, né? E por que o senhor não usa, professor, né? Você tá falando aí que tem, que pode, mas por que você não usa, se pode usar, né? Por que você faz de outra forma? Olha, cara, eu não gosto de utilizar esses arcos de níquel titânio, porque esses arcos, na verdade, eles são principalmente extrusivos, né, na região posterior. Tá? Então, em alguns casos, pode ser que você fique com contato prematuro, né? Ele não tem um efeito principal de intrusão na região de incisivo inferior. Né? Ele tem um efeito principal de extrusão na região posterior. Além disso, ele não tem controle de torque na região anterior. Então, eles vestibularizam mais, né, os incisivos inferiores, e a raiz, no caso, vai para a lingual, né? Então, se você precisa ter controle desse posicionamento radicular na região de incisivos, com esses tipos de arcos você não tem. Tá? Então, eu acho algumas vezes isso um pouco arriscado, né? Então, tem muitos casos que o ápice radicular não está tão longe assim da cortical lingual. E aí você coloca um arco de níquel titânio, né, principalmente os níquel titânios mais espessos, vai ter um movimento de inclinação descontrolada muito, muito alto, né? E, como o nome diz, inclinação descontrolada, né? Você não controla sua raiz. Então, por isso que eu não utilizo esse tipo de arco no meu dia a dia, tá? Quando eu utilizo o arco de curva reversa. Beleza? Então, como é que eu faço então? Vamos lá. Então, pessoal, para confecção desse arco de curva reversa, primeiramente a gente vai precisar diagramar o arco, tá? Aqui no exemplo, eu estou com um arco de aço 19 por 25, tá? Esse arco aqui, vou mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui é um arco de aço 19 por 25, mas
no paciente eu não inicio ou só faço com o arco 19 por 25 não, tá? Eu inicio essa diagramação já com o primeiro fio de aço que eu instalo no paciente, né? Então, quando eu coloco o meu fio de aço 16, eu já faço ele com a curva reversa e vou progredindo, tá? Coloco o meu arco de aço 18, curva reversa, arco 20, curva reversa. Começo os retangulares, né? 17 por 25, 18 por 25, 19 por 25. Sequência que você tiver acostumado a utilizar. Todos eu vou repetindo o arco de curva reversa até conseguir o objetivo. Lógico que se eu conseguir o objetivo antes de chegar nesse meu arco aqui 19 por 25, eu não continuo fazendo o arco de curva reversa, tá? Ali eu já paro, já consegui o objetivo que eu queria. Então não vou continuar colocando esse arco diagramado com a reversão, né? Para potencializar o nivelamento. Beleza? Então, já com o meu aço 16 eu já inicio colocando ele. Para isso, eu vou utilizar um diagrama. Esse aqui é o diagrama do dial, né? Diagrama individual anatômico objetivo. E utilizo também um alicate 189 e o alicate Della Rosa, tá? Além disso, uma plaquinha de vidro para a gente ver se o arco ele está equilibrado, tá? Como é que eu faço isso? Primeiro, diagramo o arco. Já diagramei aqui, ó. Coloquei ele aqui sobre o meu diagrama, como vocês podem ver. O arco está diagramado. E aí, com um lápis marcador, eu marco a região entre canino e premolares, né? Porque a região anterior ela vai ser intruída, né? A região posterior será destruída, a região de premolares, tá? Então, eu coloco aqui, vamos marcar aqui. Isso aqui foi minha região de caninos, tá? E aí, com o Della Rosa, eu vou nessa região posterior aos caninos, eu vou fazer a barriga, né, no arco, né? Tá joia? Então, assim, ó. Tem profissionais que fazem com a mão, tem profissionais que faz com alicate ou 139, enfim. Que eu tenho mais habilidade para fazer, tá? Então, é o alicate que eu escolho para fazer isso daqui. Aqui um pouquinho. Diminuir um pouco aqui, ficou um pouco acentuado. Outra pergunta que é muito feita entre os alunos é o quanto de curvatura deve ser dado, né? De 2 a 3 milímetros, tá? Então, ó, pessoal, vou segurar aqui para vocês verem. Olha. Estão vendo? Tirar aqui. Ó. Um lado. Ó, o outro lado aqui, ó. Aqui, ó. De frente. E aqui, ó. Tá? Então, esse daqui é o arco de curva reversa. Vocês podem ver, ó.
Joia? Então a gente utiliza essa placa de vidro para poder... A gente utiliza a placa de vidro para poder ver se eles estão simétricos. E depois coloco novamente aqui no diagrama para ver se ele continua sobre o diagrama. E a gente vê que ele continua, vendo, sobre o nosso diagrama. Bem, pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido a fazer o arco de curva reversa e saibam também, né, quando indicá-los, né? Quando é que é benéfico para o paciente a utilização desse arco de curva reversa na correção das sobremordidas. Tá joia, pessoal? Se ficar alguma dúvida, qualquer coisa, coloca aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder para vocês. E esse vídeo, por exemplo, aqui foi uma sugestão, né, de um dos colegas de vocês e que estava com dificuldade em realizar, estava com algumas dúvidas, alguns questionamentos e pediu para que a gente fizesse um vídeo, né, demonstrando como é que fazia o arco de curva reversa, né, como é que eu gostava de fazer. Então, se você também tiver alguma sugestão, manda para a gente que a gente vai ter o maior prazer em fazer esse vídeo para vocês, beleza? Valeu, galera! Aê!